Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio, então, do podcast Papo de Negócios. Mais uma vez, junto comigo, Marcos Antiqueira. Prazer, sempre mais um. O convidado de hoje, então, um convidado muito especial para a gente, um convidado que tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele já atuou como Head de Assessoria Private, já teve uma carteira mais de 500 milhões de assessoria, atuou como consultor no mercado imobiliário, dentre diversas outras atuações fora de mercado, como professor de faculdade, uma gama e uma infinidade de conhecimento que tem para passar para nós hoje. Hoje a gente conversa nada mais nada menos com o Jonathan Brignol. Ele. Guris, primeiro é um prazer e um privilégio estar aqui compartilhando com vocês, né, desse momento. Vocês sabem do carinho que eu tenho pelos dois. E tô louco para trocar ideia, para conhecer vocês mais, para que vocês me conheçam mais e quero que o público também tenha uma conversa leve, profunda, didática, que faça sentido, que agregue e que gere valor. É isso. Maravilha. Partimos? Jonathan, para a gente dar início, Vamos antes lá. de tudo, e para contextualizar também quem nos assiste, a gente quer entender e quer saber o porquê do mercado financeiro, o porquê que o Jonathan viu e o que ele viu nesse mundo, o que levou ele a chegar aqui onde chegou. Marcos, primeiro a jornada começa cedo, tá? Eu começo em 2005, olha só, são 20 anos. Eu entro no mercado financeiro de uma forma um pouco estranha, porque eu tenho duas formações, eu sou técnico em sistemas de informação, sou programador e sou formado em contabilidade. A imersão começa quando eu entro no mercado, nessa faculdade, e meu objetivo primário, guris, era desenvolver sistemas contábeis que rodassem pela internet. Porque na época, Marcos, como é que funcionava a contabilidade dos escritórios? Tela preta, DOS, talvez vocês nem saibam o que é DOS, né, pessoal? SSP aquele. Isso, tá? E eu pensei o seguinte, poxa, eu vou colocar na internet o conhecimento contábil. E nesse momento eu conheço, olha como o mundo é pequeno e as coincidências da vida. Eu tenho aula logo no início da faculdade de microeconomia com uma professora chamada Cláudia de Mendonça Lemos, que por acaso hoje é assessora da Faz Capital lá em Pelotas. Gosto do assunto, começo a estudar, me aproximo, Marcos, de um colega que é um querido, quero até deixar um beijo para ele, Arivaldo de Paula Vensky Júnior. O Ari tinha uma grana e não tinha tempo. Eu tinha tempo e não tinha dinheiro. E começamos a estudar. Eu comecei a estudar derivativos primeiro, tá, guris? E aí eu desisti desse plano de sistemas contábeis para a internet, fui para o mercado financeiro e cá estou. Basicamente é isso. E o que eu vi, Marcos? Eu sempre tentei explorar a mesma brecha. Eu via que na minha formação de cientista contábil, o que a gente aprendia da faculdade, cara? A gente aprendia a fazer o que a gente chama de escrita fiscal. É fazer demonstração, é fazer com que o empresário pague impostos. Só que ninguém sabia a parte gerencial. Ninguém conhecia a parte mercado financeiro. E aí, hoje eu sei que a gente tenta fazer a mesma coisa, mas antes era de forma mais empírica. Eu falei, poxa, eu quero ser diferente. Eu não quero saber o que todos os meus colegas sabem. Porque eu via a contabilidade um pouco prostituída, guris. Era muito profissional contábil, cobrando pouco, gerando pouca informação técnica para o seu cliente, e por conta disso o cliente não via valor e chorava para pagar o cara. E esse é o fluxo que a grande maioria dos meus colegas seguiu. Eu falei, bom, eu quero saber o que essa galera aqui não sabe. E aí entro na XP e depois a gente vai... Não quero abrir o jogo demais agora, mas basicamente é isso. Uma coisa que é incrível, o fato de, em 2005... Tu resumiu o que é bem dizer em 2025, 20 anos depois, né? Todo mundo meio que fica na mesma coisa e poucas pessoas estão, de fato, querendo buscar. Perfeito. E nisso tu já explanou algo que a gente iria perguntar, né, do valor agregado, e tu entendeu que tu precisava agregar mais valor para o teu cliente para não ser mais do mesmo. E uma pergunta assim que até é recorrente as pessoas se perguntarem, até na profissão, tanto da parte de assessoria ou até quem tem uma empresa que quer chegar num cliente que é um cliente grande para comprar do próprio comércio dele, que tem um SaaS que quer comercializar esse SaaS para uma rede grande. Baseado no teu track record, a gente gostaria de saber como que tu teve acesso e qual o valor que tu gerou
para esses clientes high tickets que te levou para outro patamar? São duas coisas. Eu sabia o que ninguém sabia e eu faço por esses caras o que ninguém mais faz. Basicamente é isso. Sabe que ontem a gente teve um exemplo disso. Eu estava falando com um cliente que fez lá um investimento conosco, fez algumas cartas conosco, e eu estava falando para ele, é uma coisa simples que eu vou dizer, mas basicamente, Marcos, esse cliente tinha que pagar 16 boletos. E aí eu tive o cuidado de copiar as 16 linhas digitáveis e colocar na nossa conversa no WhatsApp, para facilitar. E ao mesmo tempo, eu tinha que fazer um seguro do carro da Pan, da minha esposa. E, Thales, o que eu vi? Estava meio que chovendo, o vistoriador do seguro, enquanto eu tentava fazer isso pelo Arthur, que é o nosso cliente, o vistoriador estava com preguiça de ir lá em casa fazer a vistoria, o trabalho pelo qual ele foi pago para fazer, e pediu para que eu tirasse as fotos na chuva do carro. Claro que não caiu minha mão, né, Marcos, de ir lá tirar as fotos, mas esse tipo de pequena coisa mostra, Thales, eu acho, o cliente sente. Eu acho que todo mundo quer ser bem atendido, todo mundo quer ser cortejado, todo mundo quer se sentir importante. Então, eu não via isso lá em 2005 nos meus colegas e hoje eu ainda não vejo. Então, a base para atender o cliente de high ticket é saber o que ninguém mais sabe. Eu penso que vocês estão trilhando muito bem, alicerçando muito bem esse caminho e fazer por esse cliente aquilo que ninguém mais faz. Então, conhecimento e proatividade, tu diria? Conhecimento, proatividade e entender que o cliente é uma joia. E resolver o problema. É isso aí. Sabe que uma vez, meninos, eu fui consultor, 2013, 2014, de uma rede, de um grupo que é bem grande, que é o Grupo Pearson, e tem algumas marcas, que é o IASG, o ISA, nem sei se tem mais ainda, mas na época tinha. E a gente trabalhou um conceito dentro dessa consultoria, que eu carrego até hoje, isso é uma das coisas que eu nunca tinha falado para vocês. A gente trabalhou um conceito dentro dessa consultoria, que era o conceito de dual client, que cada cliente é uma joia. E eu sempre encarei isso, guris. Então, por exemplo, eu via que uma pessoa investia X milhões comigo. Essa pessoa é uma joia. Nós, do mercado financeiro, temos um dos melhores negócios do mundo, meninos, porque a gente ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Basta que sejamos crédulos, basta que sejamos dignos da confiança do cliente, a gente não tem calote, a gente não tem inadimplência, a gente não tem estoque, a gente tem um belíssimo negócio na mão. Então, eu sempre entendi que cada cliente é uma joia. Então, e joia, tu cuida bem. É isso. E aí o tempo, Thales, também fez uma... Como é que eu vou te explicar? O tempo faz uma função primordial dentro... Claro. Porque, claro que eu sempre tive boas TEDs, eu sempre tive bons clientes. Só que os maiores clientes da vida foram captados nos últimos 2, 3 anos. Boa parte do crescimento da minha carteira veio de quê? Clientes bons, longo prazo, aporte e consistência de rentabilidade. É matemática. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O que é um cliente bom? Thales, um cliente bom, eu acho que ele tem 3 premissas. Tu tem que te dar bem com ele, tu tem que ser simpático com ele. Ele tem que ser inteligente ou, no mínimo, bastante interessado. E ele tem que ter um mínimo de dinheiro para o teu trabalho fluir. Eu acho que essa é a definição. Toda vez que eu fui escolher um cliente para ser meu, eu usei esses 3 critérios. Empatia / simpatia, inteligência / interesse e só dinheiro. E o terceiro lugar, porque eu via que não adianta eu ter um cliente com muito dinheiro, com muito bolso, guris, mas com pouco saber técnico. Ele não ia ver o valor do meu trabalho. Então, eu sempre pensei muito bem onde eu queria chegar, quando eu queria chegar. Graças a Deus esse plano deu certo. Graças a Deus também eu tive uma pessoa que é fundamental para a execução desse plano, que é a Pamela. Né? Ela tem um lugar assim, de destaque nisso, que me ajudou bastante. Mas era essa a ideia. Eu sempre entendi, com 40 anos, que é o que eu vou fazer agora, qual a carreira que eu queria ter, onde eu queria estar, o que eu queria fazer. Então, isso desde sempre, desde cedo. Eu quero até dar esse ensejo, porque, vamos lá, normalmente eu gosto de fazer uma linha do tempo e a gente ia acompanhando, e eu anotei 2005. Tá. Em que momento, a partir de 2005, o Jonathan olha para esse mundo e fala, não, é aqui. Foi desde 2005 ou... Foi. Foi? Foi porque, na época, Marcos, eu tinha 3 empregos, tá? Eu era estagiário do setor de contabilidade do INSS.
eu era monitor da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, e eu era monitor de matemática financeira. Esses 3 empregos somados me davam R$ 1.800 por mês. E eu comecei a entender o mercado financeiro e as brechas que ele tinha, e com muito pouco dinheiro e em muito pouco tempo, a minha renda oriunda do mercado financeiro já superava a renda de 3 empregos. E aí eu entendi que eu precisava fazer isso. E detalhe, de novo, não quero ser redundante nem chato, tá, meninos? Mas antes era de forma empírica. Vai ser legal. Eu estava preocupado, porque eu falei, pô, a gente conversa tanto, mas vocês vão poder ouvir coisas que eu nunca compartilhei. E teve um momento, Marcos, né, nesse início, que foi bem importante. Que eu vim a Porto Alegre fazer um curso de análise técnica com um método chamado Enfoque. E eu vi uma profissional do método fazer uma coisa que eu achei muito inteligente na época. Ela dava o cartão dela somente para senhores e senhoras que estavam fazendo o curso. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? A grande maioria das pessoas eram jovens que faziam o curso, mas aquele profissional específico só ia nas pessoas de mais idade. E eu fui conversar com essa pessoa. Falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu notei que tu tinhas... que tu teve aqui. Pô, tinha um monte de gente falando contigo de só ia nas pessoas mais idosas. Porque ele falou, porque, Jonathan, quem é que tem mais dinheiro? Tu ou teu avô? Falei, meu avô? Ele falou, por causa disso. E aí, Marcos, eu entro na XP. Na época, a nossa forma de captação era um curso chamado Aprenda a Investir na Bolsa, que era um curso de sexta-noite, sábado, manhã e tarde. E eu entrei e fui para um curso como esse. Eu não apresentava o curso, depois, por anos da minha vida, eu comecei a apresentá-lo, mas eu não apresentava. E aí eu vi 3 senhores. Olha que legal. Eu vi 3 senhores conversando. E eu, Thales, vou lá e vou fazer a mesma coisa que eu vi essa pessoa fazer. E cartão para os 3 senhores. Na época, meninos, eu não tinha a rede de relacionamento que eu tenho hoje, sem jornada do herói ou baboseiras do tipo. Eu venho de uma família de classe média, tá? Nunca faltou nada, mas tipo, não conhecia ninguém que tinha efetivamente dinheiro. Isso era um sábado. E esses 3 senhores, seu Thales Fraga, hoje eu entendo que eles me testavam. Um desses senhores, cujo nome começa com a letra D, falava o seguinte, meu filho, se eu precisar de ti domingo, tu vai? E sábado? E se tu faz meu imposto de renda? E eu não entendia. Eu tinha 7 dias de empresa, Marcos. Óbvio que eu ia. E eu entendi o quê? Que aquele cliente estava me testando. Beleza. Na segunda-feira, guris, ele chega, tá? E aí, como é que funcionava a captação? Com quem o cliente falar o nome é quem vai atender. Beleza. Esse cliente chega, eu lembro até hoje da roupa. Casaquinho de camurça marrom, uma camisetinha cansada e uma calcinha jeans ruim. E ele me chamou por mim. Quando ele chamou por mim, Thales, eu lembro da sensação assim, a gente foi conversar numa sala, ele um senhor, e ele disse o seguinte, meu filho, essa aqui é minha carteirinha. E ele com um papel no bolso, Thales, escrito à mão. Quando ele foi tirar a carteirinha dele, meninos, eu pensando, só pensamento, somos preconceituosos. Pô, eu pensava o seguinte, me ralei. Investi o sábado inteiro nesse velho. E ele deve ter... Eu lembro do meu pensamento, guris. Foi exatamente isso. Na época, Marco Polo, Pomo 4, custava tipo R$6. E eu pensei, pá, meu pensamento foi... Quero pedir desculpa pro pessoal do podcast, tá? Mas o meu pensamento foi exatamente esse. Esse velho deve ter 1000 Marco Polo. Guris, quando ele tirou o papelzinho do bolso dele, a carteirinha dele tinha 9,2 milhões de reais. Marcos, isso só em 2005? Marcos, só em Vale do Rio Doce ele tinha 2,8. Eu posso pedir... eu sei que eu sempre conto essa história da seguinte forma. Eu não me caguei, guris, porque o cocô não estava pronto, sabe? Porque é isso. E eu falei, cara, que loucura esse mercado. Então, a primeira TED já foi muito boa e ali eu entendi que esse era o meu mercado. Tá? Com 7 dias de empresa? Com 7 dias de empresa. Eu ia te perguntar qual foi o primeiro cliente que... Esse aí. Senhor D.A.P.B. Essas são as iniciais dele.
Eu lembro até hoje do código dele e do telefone dele. E pra ti, o que tu acredita que tu gerou o valor nesse teste que ele fez pra ti? Porque para tudo que ele me testou, eu disse sim, pronto. E, de novo, era empírico antes, mas hoje eu sei o que ele queria. Esse senhor tinha vendido a empresa dele para um grupo americano, ele tinha recebido cerca de 40 milhões de reais. Claro que eu tive a sorte. Na verdade, esse senhor foi o senhor 1, depois teve outro senhor que é o ISG, desculpa, que é essa também é boa. O cliente foi lá na época na XP e a gente tinha que fazer um levantamento patrimonial. E aí eu tinha uma calculadora bagaceira. E eu perguntava, senhor I, quantos hectares o senhor tem? E ele falava, Marcos. E eu não tinha muita noção, não tinha nenhuma noção. E quanto custa cada hectare? E ele me dizia. E aí a calculadora bagaceira, Thales, ela não tinha zero o suficiente para ter o patrimônio imobilizado dele. E aí eu apertava, gurizo zero, e na quinta, sexta vez ele falou, meu filho, é isso mesmo. Em terra ele tinha 150 milhões de reais naquela época. Então, e depois o outro, o seu HSL, era um dos maiores médicos anestesistas lá de Pelotas, e a família dele tem até o nome de um bairro lá. Então esses foram meus 3 primeiros clientes. Tive sorte, sim, facilitou muito a minha jornada, mas eu entendi que eu passei no teste que o cliente / que a vida me fez. Bacana. Uma outra coisa, e volto também só para a gente salientar bem o início, tá? Porque até grande parte das pessoas estão nessa situação. Uma coisa que a gente, pelo menos eu e o Thales, a gente compartilha, é de, no meio do caminho, ter tido bons mestres. Pessoas que nos ensinam. Teve algum na vida de Jonathan Bergnall? Não, sinceramente não. Teve a PAN. A PAN eu brinco, que auxiliou. Sim. A PAN, na verdade, ela não auxiliou, Marcos. Ela revolucionou. A PAN traz para a minha vida tudo aquilo que comportamentalmente me faltava. Porque o saber técnico nunca teve. E essa figura do mestre, Marcos, ela também não teve porque... Isso é até uma coisa que as pessoas me perguntam como é que tu aprendeu tudo que tu aprendeu? Como que tu conhece tudo que tu conheces? E eu não sei responder. Porque a vida foi o grande mestre. Porque nesse anseio de ajudar, de eu faço tudo por ti, meu cliente, veio muita demanda, Marcos, que eu não tinha a menor ideia de como resolver. E aí era correr atrás. Então, os meus clientes foram meus mestres. E outro mestre que eu tive foi o meu nível de exigência. Então, por exemplo, eu era um cliente de banco e de assessoria de investimento chato. Quando eu entrei para assessoria, eu preciso entregar aquilo que me faltava. É a mesma coisa da nossa relação. Eu sou um péssimo liderado. Logo, eu entendo que eu tenho que trazer boas referências para que eu conduza o meu time. Então, é isso. Eu não teve essa figura. Claro que tiveram várias pessoas super importantes em termos de networking, em termos de pedir de trazer dúvidas, etc. e tal, mas aquela pessoa que me pegou pela mão, eu não tive. Então, por isso que eu falo que a pessoa que mais me ajudou em termos de desenvolvimento foi a PAN. Porque eu entendia que intelectualmente eu estava pronto há um bom tempo, mas comportamentalmente faltavam várias coisas para que eu atingisse o próximo nível. Romper. É isso aí. A primeira impressão é muito importante. A primeira impressão que tu causou nesses primeiros 3 clientes. Mas a gente sabe que só a primeira impressão ela não sustenta. Claro que não. Né? Então, tu teve que... Num primeiro momento passou no teste, mas depois tu teve que agregar valor para eles e continuar, pelo menos, entregando algo que eles queriam de ti. Uma relação de troca mútua e honesta, né? Em que momento do desenvolver da tua carreira, tu entendeu que, além do financeiro, porque tu falaste pra gente que tu vem do mercado de ciências contábeis e ciências tecnológicas, tu começou a introduzir na tua carteira de conhecimento e entrega de portfólio para o teu cliente o mercado imobiliário. Como que surgiu essa necessidade? Qual foi o cliente que precisou disso? Como que surgiu? Em 2009, a gente era um dos maiores escritórios da XP do Brasil e eu perdi 14,3 milhões de reais em 2 semanas, o que na época era um caminhão de dinheiro. Ainda é, né? Mas naquela época era um absurdo. É como se hoje nós, na FAS, perdêssemos 500, 600 milhões. Era nesse nível a proporção. E eu perdi esse dinheiro por um cara chamado Gustavo Siqueira Goulart.
tá? Mais conhecido como Bagé. É um cara que eu tenho um carinho enorme, lá de Pelotas. As pessoas estavam tirando dinheiro, Thales, da XP, a qual eu era sócio, para comprar até então terreno em um banhado chamado Lagos de São Gonçalo. E aí eu quis entender, porque eu já entendi algo seguinte. Eu tinha na época a confiança de 800 das pessoas mais ricas de Pelotas. E eu cuidava só de uma parte do patrimônio dela. E essa pessoa compra imóvel. Só que eu não ganhava R$1 no imóvel que ela comprava, guris. E aí eu fui lá e bati na porta do Bagé. Oi, tudo bom? Meu nome é Jonathan, tu não sabes quem eu sou, eu perdi 14 milhões para ti, eu quero saber o que tu faz. É isso. Fiquei amigo dele e depois foi ele que me deu a oportunidade de ser diretor comercial dele 7 anos depois da imobiliária. Mas foi aí que eu entendi, Thales. Não vamos ganhar do mercado imobiliário. E eu acho que precisamos de um conceito moderno de gestão de patrimônio, de parar com a dissociação. Eu acho que quem está nos acompanhando agora quer alguém crédulo, conhecedor e digno de confiança para fazer a gestão do patrimônio. Se vai ser no mercado imobiliário, se vai ser no agro, eu acredito que para quem nos acompanha, pouco importa. São só mercados diferentes, formas diferentes de fazer a mesma coisa. Eu penso que todo mundo que nos acompanha quer ter mais dinheiro para ver uma vida tranquila. Então, o mercado que a gente vai acessar para isso, penso que pouco importa. E foi daí que eu quis. E eu também entendi o seguinte, que tinha, de um lado, o cara do mercado financeiro, que entendia de financeiro, mas não sabia o que era matrícula, ITBI, averbação. E do outro lado tinha o cara que sabia o que era isso, mas não sabia o que era Selic, CDI. Eu falei, poxa, se eu tiver esse posicionamento híbrido, eu passo a ter muito mais dinheiro, eu passo a ter uma relação muito mais completa com o meu cliente. E isso em 2010 era, sei lá, reinventar a roda. Porque não tinha isso. Tinha muito pouco acesso ao mercado financeiro. E ainda hoje, né, pessoal? A gente sabe que... Sim. A Bolsa agora, que está começando a atingir seus altos e muito vem de poucos anos para cá. Poucos anos e o percentual de pessoas que investem na Bolsa ainda é muito pequeno. Né? Comparado à população. Frente ao número de pessoas que têm um patrimônio imobilizado. Sim, sim. Eu fico imaginando o nome do curso, o que era o curso lá no início, né? Como investir na Bolsa. Isso. O Aprenda a Investir na Bolsa era um curso que a gente explicava o que era CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, como é que ficava guardada as tuas ações, um pouco de análise fundamentalista. A XP tinha como carro-chefe de sua estratégia um par de médias móveis, média aritmética de 40 períodos e média exponencial de 9. Então, tu tinha toda uma construção, todo um storytelling, tu mostrava para as pessoas conceitos básicos, mas que naquela época, pessoal, era extremamente avançado. Mas até hoje, de certa forma. Mas isso é que é legal, Marcos. Isso é legal porque é uma base de conhecimento que ela é estática, né? E que a gente se beneficia aí, pessoal, há 20 anos dela. Isso a gente escuta bastante, né? Mas isso é legal. E agora eu estava realmente com esse receio de, poxa, a gente passa o dia todo conversando no trabalho e o que a gente conversaria, mas essas histórias a gente nunca teve a oportunidade de compartilhar. Até se me permite, eu vou contextualizar. Pessoal, o Jonathan é o nosso head da nossa área. Então, a gente tem o prazer de desfrutar muito do que ele nos traz no dia a dia. Então, e até por isso que é um dos convidados que não tinha como não vir, porque... E vocês facilitam também, né, guris? A relação que a gente tem é bacana e a troca é legal. Aí dá vontade de conviver. Mas, enfim, voltando ao nosso ensejo, o que... E aí um ponto importante é... Quando a gente fala, e o Thales trouxe a pauta do mercado imobiliário, quando a gente fala de mercado imobiliário, tem alguma forma, e aí eu vou fugir um pouco do carreira, tá? Mas do ganhar dinheiro, de quem nos assiste consiga trazer uma rentabilidade melhor, porque, vamos lá, mercado financeiro, a gente fala de ação, bolsa, renda fixa, o que a gente consegue olhar para o mercado imobiliário para conseguir ganhar dinheiro de uma certa forma? A gente quer saber a fórmula mágica. A fórmula mágica eu acho que é a mesma, é diversificar. Mas, por exemplo, eu acho que são 3 coisas que a gente precisa fazer, tá? Primeiro ponto. Marcos, eu até vou contextualizar. Eu percebi que a forma com que eu ganhava dinheiro em tudo que é mercado era muito parecida. Então, vamos lá. Eu não gosto de correr risco. Tá? Logo, o que eu faço para minimizar isso? Eu estudo muito. Então, por exemplo, eu gosto de leilão. O leilão não é tão fácil quanto o influencer desgraçado do Instagram diz que é. E nem tão difícil quanto quem nos acompanha pensa. Tá? Mas tem boas oportunidades. O mercado cresceu muito, Thales, nos últimos anos.
sim, tá? Mas cresceu o número de imóveis retomados e cresceu também o número de pessoas que olham para isso. Depois, a questão patrimonial. Eu acho que, poxa, tu ter patrimônio gerando renda passiva é fundamental. E, guris, eu sempre gosto de investimento alternativo. Seja no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário. Então, por exemplo, no mercado financeiro, como é que eu atuo isso? Coisas que eu já comprei ao longo do tempo, só para vocês entenderem. A base das minhas carteiras era a mesma. Sempre foi. E, eventualmente, eu achava algum produto alternativo com uma tese que eu concordasse, que eu criasse, preferencialmente, para ganhar dinheiro. Dá um exemplo. Eu já comprei produto que tu recebe royalty de música, de playlist do Spotify. Isso é único. Vamos lá. Eu nunca tinha escutado falar Não, já comprei fundo que investia em metal precioso. Já comprei fundo que investia em urânio. Eu já comprei o Sports Media, que é um fundo que comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A base é o quê? São boas rendas fixas. A base é muito pré-fixada, eu gosto de me posicionar. E tenho alternativo. No imóvel é a mesma coisa. A base do que eu tenho é o quê? Patrimônio. Uma pequena parte do que eu tenho é o quê? É especulação, é flipar, é comprar e vender. Aqui pode ser um imóvel na planta, aqui pode ser uma oportunidade ou pode ser um leilão. E depois tem o investimento alternativo. Cara, o investimento alternativo que eu gosto, e óbvio que a gente tem conflito de interesse nisso, a gente é suspeito para falar, eu amo o consórcio como investimento. E eu criei essa área na FAS justamente para trabalhar com essas premissas. Mesmo, a base é a mesma. Então, mercado financeiro, a base da minha carteira é LFT, Letra Financeira do Tesouro e CDB. A base da minha carteira imobiliária é o quê? Imóvel para patrimônio, imóvel para alugar. Depois eu tenho letra de câmbio e CRA, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho o quê? Alguns imóveis dessa carteira para especular. O termo bonito é o house flipping. E depois aqui tem algumas invenções de moda e aqui eu tenho o consórcio como investimento para revenda. É isso. A base é a mesma. E detalhe, por que eu vi isso? A FAS me oportunizou um evento muito legal, isso eu também não contei para vocês, que foi um painel no Conexão Investidor do ano passado com um cara chamado Cristiano Castro. O Cristiano Castro, cara, ele é vice-presidente da América Latina de uma gestora de recurso pequena, está começando agora, chamada BlackRock. Ah, coisa pequena. Isso. A BlackRock tem mais ou menos uns 11 trilhões sobre gestão, né, de dólar. Isso, que fique claro. E o Cristiano apresentou um trabalho, Marcos, que mudou a minha forma de ver os investimentos e carimbou. De novo, muitas coisas que eu fiz, guris, foi empiricamente, mas agora não é mais. A BlackRock pesquisou family offices do mundo inteiro. Pessoal que está nos acompanhando, o que é um family office? É um escritório de investimento especializado em cuidar do dinheiro de quem tem muito dinheiro, de famílias que têm muito dinheiro. E eu nunca mostrei isso para vocês, né? Eu não é? Não, então, isso tá. não. Tem um PDF lá no computador que eu posso mostrar para vocês amanhã. A BlackRock fez uma pesquisa de como os family offices mundo afora investem. E tem um padrão, são 3 coisas. Primeiro, eles já investem muito em investimentos alternativos e eles internacionalizam o capital. Então, e aí tu começa a ver as teses macro. Então, essas teses eu preciso aplicar no meu... Porque se a BlackRock, que cuida de 11 trilhões, investe de um jeito, ou os maiores family offices do mundo investem de um jeito, meu papel é replicar no private e no mundo real essas premissas de investimento. Então é isso. A lógica é a mesma, só muda o mercado. Fiquei curioso. É muito legal. Amanhã eu nunca tinha mostrado. É isso. Mas é bem bacana isso para uma reunião mais técnica, é bem legal, porque tu explica o porquê tu pensas daquele jeito e tu tens um carimbo, que é o carimbo da BlackRock. Foi um painel muito massa. Cristiano Castro, o nome do cara. Gente muito boa. O ferramentas, tá? O Marcos fez esse link e tu comentou sobre a carteira de imóveis e carteira de investimentos, assim. As ferramentas que nós temos para o mercado financeiro tradicional já é de conhecimento amplo, mas e as ferramentas para o imobiliário? Tá? Muito se fala sobre financiamento cercado, né? E está caro por causa da Selic, está muito alta. Muito se fala de consórcio, é estigmatizado, pessoas gostam, pessoas odeiam, pessoas amam, pessoas não gostam, né? O que tu julga mais interessante
Em alguns cenários, tá? Vamos lá. Bem técnico, bem didático, bem professor Jonathan mesmo. Vamos lá. Pessoa baixa renda, tá querendo comprar o seu imóvel. Classe média e high ticket. Ferramentas, é melhor financiar, é melhor consórcio, é melhor comprar com dinheiro à vista. Vamos lá. Tu que é bem técnico. E que desgraçado, né? Eu falei que a gente não tinha combinado o roteiro, mas agora essa daí dá uma apertada no padrinho boa. Mas vamos lá. Eu acho que a chave aqui, Thales, eu vou dar a única resposta de consultor no podcast, que é o depende. Eu vou te explicar por quê. Depende muito. Em finança, eu acho que a gente tem aquilo que faz sentido, mas também tem aquilo que tu queres. Vou te dar um exemplo. Tecnicamente falando, para pessoa de baixa renda, eu diria para ela, por exemplo, morar de aluguel, poupar, etc. e tal. Mas a gente tem que considerar quanto a pessoa quer aquela coisa, aquele bem. Vou te dar um exemplo. Qual é o melhor financiamento que tem, Dr. Thales Fraga e seu Marcos Antiqueira? Vamos lá. SAC, Sistema de Amortização Constante. Preferencialmente indexado a TR, tua parcela não vai subir. Só que aí, Thales, a tua parcela de entrada é mais alta. Daqui a pouco, tecnicamente falando, um price IPCA ou price TR é pior para nós como técnicos. Mas eu preciso entender o quanto o cliente está disposto a gastar para ter o sonho dele. Pessoal, só fazendo um adendo, tabela SAC, a parcela começa maior e vai decaindo, porém o cliente ele paga menos juros na operação. É isso aí. A tabela price, então começa-se com uma parcela menor, é uma parcela constante, porém paga-se muito mais juros porque a amortização no mesmo período de tempo ela é muito menor. Ela é muito menor e a amortização, né, pessoal? Redução de um saldo devedor. Perfeito. Então, Thales, por exemplo, eu já vi muita gente de baixa renda fazer um financiamento da tabela price indexado ao IPCA, que é a pior. Para nós, tecnicamente, é nossa. Mas daqui a pouco, Marcos, é a chance da pessoa sair do aluguel e ter algo dela. E daqui a pouco ela sonha com isso. Da mesma forma com que eu falo o preço da pressa para o cliente, eu também falo o seguinte, quanto custa viver o teu sonho? E aí tu começas a encaixar as coisas, Thales. Daqui a pouco, pega uma pessoa de baixa renda, a gente viabiliza o sonho da casa própria ou por um consórcio ou por um financiamento de parcela baixa. Pode ser esse price IPCA. E aí a gente pode ensinar a pessoa a poupar. Todo mês ela amortiza um pouco o saldo devedor dela cai, a parcela dela cai, e ela vai ter que se educar financeiramente. E boa parte da minha jornada, Thales, foi educar financeiramente as pessoas para que elas não fossem refém de ninguém. Então, por anos da vida, eu fiz um treinamento chamado FSF, que era o Finanças Sem Frescura, onde eu ensinava para as pessoas de forma rápida e didática a finança do mundo real, que é esse tipo de coisa. Então, eu acho que para as classes mais baixas, elas têm que pensar nisso, que é o quanto custa o teu sonho. E tu pode, sim, usar o consórcio como instrumento, tu pode usar um financiamento, só que tu tem que ter noção do risco que tu tomas. Porque não adianta nada. Eu vou comprar uma casa junto com a PAN para ter segurança, guris, para ter estabilidade. Aí sobe a parcela por uma mecânica de financiamento que eu desconheço. E aí eu perco paz, eu perco tranquilidade, eu perco qualidade de vida. Eu entendo que isso não faça sentido. O que é diferente pro topo da pirâmide. O topo da pirâmide hoje eu jamais compraria à vista. E o topo da pirâmide, na verdade, tem o topo e o topo do topo, né? Porque, guris, eu vejo que a pessoa de renda, que ela é muito grande, mas ela não é o cara da BlackRock, nem o cara do Ultra Private, a pessoa pensa, por exemplo, se descapitalizar. Isso também é um pensamento antigo, meninos. E aí eu tenho que entender o contexto. Pega uma pessoa de idade avançada, que teve, por exemplo, que sofreu o confisco de poupança, sei lá. Ela viveu muita coisa economicamente no Brasil. Ela conhece um Brasil que nós três talvez não conheçamos. Essa pessoa tem na mentalidade dela, Thales, o quê? Eu vou comprar à vista, afinal eu tenho dinheiro. Claro. E aí o nosso papel é dizer o seguinte, tu tem dinheiro, mas quem tem mais dinheiro do que tu não faz esse tipo de compra. Então eu acho que são estratégias diferentes para níveis de renda diferentes e entendimentos diferentes. Então quem tem dinheiro toma dívida? Quem tem dinheiro toma dívida, vírgula, desde que ela seja barata, ponto final. Sim. Meu pai dizia muito, meu filho,
Se tu tem dinheiro, compra à vista, não faz parcela. isso. Justamente por causa dessa... Claro, mas aí tem que entender o contexto, né, Marcos? Imagina lá o seu... Como é que é? Marco. Tá? Em TAPS, sofrendo com a hiperinflação. A gente não viveu isso, guris. Mas, por exemplo, teve IPCA 2.493% já no Brasil. Imagina que a inflação era 81% ao mês. 5% ao dia. Essa pessoa... eu não quero fazer dívida. Sim. Essa pessoa tem medo e esse medo é legítimo. Então eu preciso entender e respeitar. E o nosso trabalho é mostrar para ele que algo que aconteceu 30, 40 anos atrás não vai se repetir. E por que não vai se repetir? Mas eu acho que é válido. E é importante a gente entender também, né, guris, que essa pessoa prosperou com essa mentalidade. Então o nosso trabalho é comportamentalmente desafiador. Porque como eu digo para alguém que prosperou fazendo algo de um jeito, Sim. que esse jeito não é o jeito certo? Não é fácil. O que é certo e o que é errado, né? É isso aí. Então, esse é o ponto. Essa humanização das finanças que eu sempre soube respeitar. Então, vamos lá. Eu entendo o que o Thales quer. Eu entendo o que o Thales gosta. Da mesma forma que o meu papel é técnico. Eu discordo do cliente. Porque eu preciso colocar o meu posicionamento. Porque a gente, como profissional de finanças, nós seremos responsabilizados pelo resultado do nosso cliente. Logo, eu acho justo que a gente diga não, não é esse o caminho, discordo do teu entendimento. E assim, a gente constrói uma relação, acho que mais próxima com o cliente, mais humanizada. Acho que essa também foi uma chave para a carreira ter prosperado. Show. Jonathan, eu sei a resposta por conviver, mas eu tenho certeza que tem pessoas que ficaram com dúvida. Tá. Quem tem dinheiro faz dívida, vírgula, desde que seja barata. Sim. Ponto final. Por quê? Porque E como essa pessoa faz dívida? Cara, vamos lá. Eu ganho 15% ao ano, eu tenho um financiamento que o custo efetivo total dele é 12%. Eu posso me endividar? Enfim, eu não posso me endividar se eu tenho um investimento que rende X% ao ano e o custo do meu financiamento é maior. Aí não faz sentido. E tem outro detalhe também, tá? Que eu comecei a ver que depois que tu tem dinheiro, tu passa a relaxar com algumas coisas. Vou te dar um exemplo, tá? Não que eu tenha dinheiro, né, Thales? Que fique claro, né? Mas, ano passado, por exemplo, eu decidi 5 dias antes do casamento com a Pamela que eu queria dar um carro para ela. É o preço da pressa. No mundo real, deveria ver quanto que rendiam meus investimentos e eu não vou me endividar porque o juro do carro foi 1,47% ao mês. Só que naquele momento, guris, eu não queria fazer um Pix, eu não queria me descapitalizar a X. Então eu também pouco importei para o juro de 1,44 ao mês. Eu queria a forma mais rápida possível de fazer com que no dia do nosso casamento a Pan chegasse no carro dela. O carro era um marco. Com toda essa carga sentimental, pessoal, e a gratidão que eu tenho por ela, eu nem olhei para a taxa. Então, eu também comecei a entender que essa visão financista, eu nunca acreditei, Marcos, naquele planejamento financeiro que corta o café. Sabe? Então, agora, essa linha de pensamento está um pouco mais batida, não se fala mais tanto disso. Mas anos atrás se falava muito do planejamento financeiro, né? Do planejar, do investir. Hoje se fala mais do investir, menos do planejar. Mas eu nunca acreditei nessa linha de planejamento. A pessoa que corta o café e se priva, por quê? Ela vai ficar infeliz. Infeliz, meninos, ela produz mais ou menos? Menos, ela ganha menos e não faz sentido. E eu acho que é um pensamento também um pouco de escassez. Eu comecei a olhar há um bom tempo atrás, claro que eu e a Pan temos as finanças super bem controladas, vocês sabem o quão chato / metódico eu sou, mas hoje eu invisto muito mais tempo em como ganhar mais do que na questão do controlar. E já fui o Mr. Planilhas e tenho planilha. Só que eu acho que essa questão do financeiro, meninos, é uma terapia. Conforme tu vai melhorando, Marcos, tu pode ir flexibilizando as coisas. Tu tem mais recursos, tu tem mais autocontrole. Então hoje, por exemplo, por anos
eu não tinha nenhuma dívida. Porque eu precisava ter um número que, quando esse número fosse atingido, eu mudaria o meu padrão de consumo. Eu passaria a ser um pouco mais perdulário, a gastar mais. Então, sempre tive muito planejamento. Vocês me conhecem no plot twist ali, na inflexão. No pós-PAN. É isso aí. Não, mas mesmo no período PAN, já com O pré-PAN. o DP, o depois da PAN, a gente teve um momento que era um foco muito grande desse número mágico para que nós tivéssemos a liberdade financeira plena, que era o que a gente queria. Isso tudo era orçado. A gente sabia, pessoal, a gente sabe quanto que a gente vai gastar no ano que vem e quanto a nossa área tem que faturar para que eu ganhe o que eu quero ganhar no ano que vem. Tá? A gente vai nesse nível de planejamento. O nosso diretor, o Biratã, né, ele sempre fala que se ele tivesse as oportunidades que nós temos hoje de ganhar bem, ele focaria no trabalho em ganhar bem, né? Do que ter que fazer negócio para tentar complementar a renda, etc. Então, para ti, também, acredito que para o Bira, né, aporte é mais importante que rentabilidade no começo? Com toda certeza. Mas assim... brutalmente. E o que é louco a respeito do aporte, Thales? Eu lembro, por exemplo, eu fazia lá um aporte em Tesouro Direto em 2012. E o prazo era longo. Tipo, 2015, 17, 19. E aí tu esquece do aporte. E beleza, tu colocou lá uma grana X. E depois de anos eu ia usar do Finanças e Frescura. Eu mostrava esses aportes, quando eu aportava na época por mês e o valor que estava o aporte. Thales, era brutal. Porque não é um aporte que vai te deixar bem de grana, meu. É essa consistência. E é o juro composto. Vou te dar um exemplo. Vantagens de ser mais velho, né? Cara, eu tenho um produto na carteira, um título público indexado à inflação, que nos últimos 12 anos a rentabilidade dele é 480%. Por quê? Quando eu o comprei, as taxas praticadas no mercado eram absurdas e pouca gente conhecia. O que é uma NTNB? O que é uma NTNB principal? Então, tu te beneficiava de coisas que hoje, guris, tem muita informação. Tá? Naquela época não tinha. Então, eu fui buscar essa informação e usufruir dela. Então, o aporte é muito mais importante do que a rentabilidade. Pegou taxa melhor do que as que estão no patamar de hoje? Muito melhor. Depois eu posso mostrar para vocês. E a gente tem IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, 7,9. Mas aí que tá. Vamos lá. Tu imagina algo, mas quem aproveitar essa janela, aí tu coloca hoje 20, 30 mil nesse produto. IPCA mais 8. Daqui a 10, 12 anos, tu já vai ter correção monetária do teu VNA, do valor nominal atualizado, e a queda do juro. A marcação a mercado leva o teu papel lá para cima. E aí, o aporte, que era 20, virou 80. E aí tu fez 10 aportes, daqui a pouco tu já tem $500 mil. Claro, tô falando... Não é simples, a gente sabe como é que funciona o mundo real. E tem tempo, né, no meio. E tem tempo no meio, tem timing no meio. Não é tão simples quando a gente está falando pode aqui. Retirar. Tem uma série de especificidades. Imposto de renda, tem, enfim. Como vocês me apertaram, eu vou apertar também. Eu vi ali que tá cheio de caixinha de pergunta. O pessoal mandou. Tá. Aqui tá mais para um bate-bola rápido. Vamos lá. Eu acho que... Tem algumas que são no mercado imobiliário, mas tem outras que fogem. Fica à vontade. Tá? Primeiro, é do mercado, mas algo que a gente não tocou até agora. Como diversificar uma carteira de FIIs? Vamos lá. Que é assim, ó, agora essa é danada, mas essa eu gosto. O fundo imobiliário é o meu caso de amor e ódio. Nas carteiras que eu cuido, são as maiores rentabilidades, mas assim, com alguma distância do segundo lugar. Só que há anos não tem performance. O que eu sempre tentei fazer? Primeiro ponto. Existem 2 grandes sites que eu acho maravilhoso. Tá? O Clube FII e FIIs.com.br. Maravilhoso. O Clube FII ainda é melhor. Então, como diversificar? Por exemplo, eu vou buscar sempre no fundo imobiliário um fundo que tenha... Algumas coisas são óbvias, tá? Vacância física e financeira baixa, uma carteira diversificada entre negócios, ramos de atividade e geografia também. Então, isso tem tudo lá no Clube FII. E eu vejo também, Thales, o que eu gosto de um fundo imobiliário são 2 coisas. Primeiro, quando ele tem boa parte da carteira indexada a IGPM, porque hoje é difícil
Só para quem está nos ouvindo e vendo entender. Hoje, basicamente, a gente tem 2 grandes índices de inflação, IPCA, calculado pelo IBGE, e IGPM. No meu tempo, eu não tinha falado essa frase agora ainda, no meu tempo tinham produtos de investimento que te davam proteção contra IGPM. Agora não dá mais. Então, eu uso os FIIs para me proteger contra IGPM. Então, o Clube FII te permite isso. E como diversificar em FIIs, Thales? Eu sempre convido todo mundo a olhar a relação entre preço e valor patrimonial da cota. Porque hoje tem muito gato por lebre. Vamos lá. Um fundo imobiliário é dono de X imóveis. Esses X imóveis são avaliados por consultorias, por auditorias independentes. Então, se divide esse valor desses imóveis pelo número de cotas. Tu tem o VPC, valor patrimonial da cota. Eu gosto sempre de preços que são menores do que o valor patrimonial da cota. Tá? E aí eu diversifico entre os diferentes tipos de... E é isso. A carteira tem que ter baixa inadimplência, os imóveis têm que ser ocupados, eu tenho que ter diversificação de negócios, eu tenho que ter diversificação de regiões, o preço barra VPC menor do que 1, eu tenho que ter boa parte da carteira indexada a IGPM e também tenho que ter um dividend yield maior que a Selic. Dividend yield ou yield on cost? Não, dividend yield. Porque senão a gente vai entrar numa tecnicalidade que é chata. Mas dividend yield eu gosto de... Porque eu entendo que não faça sentido. Por exemplo, hoje a minha carteira de renda fixa rende muito bem. Uhum. Muito bem. Muito melhor do que eu esperava. Por que eu vou ir para renda variável correr risco se eu tenho uma renda fixa? Então, o mínimo que o dividendo do fundo imobiliário ele tem que ter é taxa de juro. E outro detalhe, a gente também pode, eu gosto de analisar, o desvio padrão do provento pago, para saber qual é o intervalo de confiança que eu tenho que eu vou receber entre X e Y. Espero ter dado uma resposta. Essa a gente nunca tinha conversado também, né? Essa foi boa. Resposta para o nosso amigo Natan. Samuel mandou. Como ele enxerga a alavancagem patrimonial com imóveis de leilão? Tá, enxergo muito bem. Tá, e também alavancagem utilizando consórcio. Eu também enxergo muito bem e acho que pode ser usado o mix das duas coisas. Eu acho que é muito bacana, só tem que fazer conta, só tem que pagar de pé. Né? Não gosto de gente que... Hoje eu vejo muito profissional vendendo uma facilidade nessas duas atividades que eu entendo que ela não exista. Mas são atividades absurdamente boas e boa parte das maiores taxas internas de retorno que os meus clientes tiveram ao longo do tempo foi olhando para esse tipo de oportunidade. Boa. Júlia Bittencourt, querida Julinha, grande abraço. Ela é muito querida. O que para eles são os 3 principais características de um profissional excepcional? Vamos lá. Primeiro ponto, melhoria contínua. Segundo ponto, humildade. E terceiro ponto, agilidade. Melhoria contínua para essa pessoa entender que, por melhor que ela seja, ela sempre pode melhorar. Mesmo. Humildade para entender que podem existir outras pessoas que fazem coisas melhor do que tu. E não confundir humildade com falsa modéstia. Boa. Por exemplo, vocês dois, eu acho vocês excelentes profissionais. Acho que vocês não podem ter pudor em dizer que são bons profissionais. E dizer, por exemplo, o Thales é um excelente profissional. Marcos, tu também é. E isso, muitas vezes, no ambiente corporativo é visto como soberba. E eu discordo. Porque eu também me considero um excelente profissional, mas estou sempre disposto a mudar o meu jeito para galgar um resultado que eu ainda não galguei. Então, eu acho que basicamente são essas 3 coisas. Eu quero trazer uma outra... Só dar um... Uhum. Toda pergunta que a gente faz, e isso é uma coisa que a gente tem muita discussão dentro do serviço, mas eu quero também ressaltar para o pessoal, método. E é muito visível, por exemplo, no momento que a gente faz uma pergunta, sempre tem 3 coisas elencadas, ou sempre tem um padrão. Uhum. O que o método é para o bom profissional e como eu consigo desenvolver o meu método? Vamos lá. O método é a prova que... Vamos lá, pensa comigo o seguinte. Eu me acho muito bom comercial. Eu acho que eu falo bem, eu acho que eu me comunico bem, eu acho que eu vendo bem, que eu articulo bem as ideias. Quando eu coloco processo a uma intensidade comercial, eu acho que eu tenho o melhor de 2 mundos.
Então é isso. Porque tem uma dicotomia. Quem é bom comercial não é bom de processo, não é bom de planilha. E eu gosto de quebrar estigma. Porque, poxa, se eu sou bom comercial, se eu for organizado, eu vou ter muito mais produtividade. E aí eu comecei a desenvolver, e eu acredito muito nisso que tu falaste, Marcos, que é, tu podes começar com o meu método, ou eu começar com o método de alguém, mas que tu te apropries daquele conteúdo a ponto de tu criares o teu próprio método. E o que vai determinar se tu segues com o teu método ou com o meu método? O resultado. Eu tenho uma frase comigo que é resultado carimba crença. Então, Gostei, essa daqui eu não tinha notado. Isso, porque isso é legal, a gente acaba falando bastante coisa, mas basicamente é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu sou um bom vendedor. Crença, beleza? Crença de identidade, capacidade, merecimento. Momento coach, mas é assim, mas eu acho que é legal pensar isso. Crença, eu sou um bom vendedor. Qual é a ação de bons vendedores, pessoal? Vender bem. Vender. Então, se a tua ação gera resultado, o resultado carimba a crença, pô. E aí, o meu problema é com aquela pessoa que é falsa modesta, que tu fala, toma o café. Essa pessoa ela te fala que vai tomar, ela não toma. Porque eu acho que internamente ela acha que o café que ela toma é melhor que o teu. E só que ela não tem resultado. E o resultado tem que carimbar a crença. Por exemplo, a gente hoje está terminando o mês, segundo melhor mês da nossa área. A gente pode dizer que a gente vende bem. E quanto a gente mudou desde o início? Toda vida. Muito. É isso. Tá? Então, melhoria contínua, humildade e agilidade para mudar rápido. A melhoria contínua é algo que posso falar por mim, mas também posso falar por vocês, né? Que claro, a gente é um time. Todos os dias a gente tem essa melhoria contínua. Estudo todos os dias, literalmente, né? Literalmente, todos os dias. E a gente se cobra muito. Acho que também... Posso acrescentar? Claro. Posso acrescentar? Eu acho que tem um senso de autocobrança, assim, né? É muito importante na pessoa não ser acomodada. Porque a gente gerou um mês bom. E aí, se a gente fica acomodado e não gera um outro mês bom, uma empresa que tá estagnada, ou ela tá fadada ao fracasso, fechar, ou ser vendida, comprada por outra. E assim, guris, eu entendi também, muito cedo. Hoje eu sei que o nome são valores, tá? Vamos lá. Valor. Valor é aquilo que eu não negocio com ninguém. Eu não negocio com a Pamela, eu não negocio com a Faça, eu não negocio com vocês, tá? Então, eu comecei a entender os meus valores. Isso há muito tempo. E esse conjunto de valores, ele não mudou. Meus valores são felicidade, melhoria contínua, reconhecimento e harmonia. É isso. Então, eu preciso me sentir bem. Felicidade, eu não negocio com ninguém. Melhoria contínua, reconhecimento e harmonia. Então, eu gosto também de saber que a gente é referência, de saber que a gente pode ajudar. Mas, a harmonia... E aí eu comecei a me apropriar, Marcos e Thales, dessas definições. Por isso que eu acredito na definição... o que eu acabei de falar, valor, o que eu não negocio com ninguém, é a minha definição de valor. E aí eu sei o que é felicidade, eu sei o que é melhoria contínua, eu sei o que é harmonia para mim. Eu chamo isso de apropriação filosófica. A harmonia para mim é pensar, falar e agir de forma coerente. Então, quando eu entendi esses valores, as coisas que eu não negocio, guris, com vocês, nem com ninguém, a minha vida ficou mais fácil, porque eu escolho de forma consciente. Quantas vezes a gente já conversou nos nossos cafés? A Faz hoje me faz muito feliz. A Faz hoje faz que eu me melhore. Eu tenho um reconhecimento adequado na Faz Capital. E essa congruência faz com que eu fique em harmonia. Essa também vocês não esperavam, né? Olha a cara deles, pessoal. Não, bonito. Não, mas é legal. Porque aí eu tomo uma decisão consciente. Sim. De fazer ou não fazer, ficar ou não ficar. Entendeu? De ir ou não ir. É isso. O que mais? Vamos bate-bola? Vamos? Então tá. Tem bate-bola. Tem. Uhum. Agora, antes era nas caixinhas de perguntas, agora é nosso, tá? Vamos lá. Se tu assistiu, né, não sei, os nossos outros 2 episódios, no final a gente sempre vem com bem respostas pessoais que nós gostaríamos de ouvir o que tá no teu coração, tá? Bate pronto, tu tem um outdoor gigantesco que o mundo inteiro vai enxergar, tá? E lá em cima tu pode colocar uma frase que tu acha que faça sentido, uma frase que talvez faça bem pra ti, ou uma
frase que tu goste, que tu acha que as pessoas vão melhorar lendo ela, ou que sirva como lema de vida. A virtude está no meio. Tá. Eu quero entender um pouco melhor. Vamos lá, foi muito rápido. Foi um bate-bola muito rápido. Tu falou bate-bola. Foi um Vini Júnior, né? Eu tava esperando algo mais devagar. Falou bate-bola. Tá. A virtude... A virtude está no meio. É uma frase do Aristóteles que... Esse é meu grande desafio. Eu sempre fui muito intenso na vida. E sempre falei essa frase para tentar ser mais equilibrado. Então, eu sempre hipertrofiei áreas da minha vida, guris. Por exemplo, por muito tempo, eu tinha foco no profissional e no dinheiro. E negligenciava a saúde. E esse é o meu... Eu entendo que essa frase tenha que estar no outdoor, porque essa é a minha maior dificuldade, que é o balanço. Aí, por exemplo, decidi perder 40 quilos em 6 meses. Consegui. E negligenciei o trabalho. Então, essa frase eu seguidamente me lembro e cito para que isso eu me aproprie. Agora mesmo, eu vivo esse dilema, mas é um dilema bom. Vem a Olivia em julho. Como que eu me cuido e sigo com a área dando o resultado que a área dá? Sim. Como que eu sigo produtivo na FAS e como que eu também me cuido? E como que eu sou um bom marido para a Pamela? E como que eu sou um bom pai para a Olivia, para o Arthur e para a Laura? Então, o equilíbrio, para mim, é o meu desafio. Por isso que eu acho que estaria nessa frase. Eu quero só dar um cortezinho rápido, porque me surgiu essa dúvida. Como faz para lidar com essa obstinação em querer algo, em 880? Como faz para lidar com isso de uma forma harmônica? Eu acho que não se faz. Eu aceitei, e por isso que eu falei que a minha mestra era a Pamela, porque o 880 eu acho que a gente perde muita possibilidade. Por isso é que eu sempre me digo essa frase da virtude está no meio, porque esse é o meu desafio de vida, Marcos. Eu sempre fui muito intenso e sempre tive muito resultado em tudo aquilo que eu me propus a fazer. Só que sempre faltou balanço. Então, o meu desafio é o balanço. Então, agora talvez faça sentido para vocês, agora, por que eu tenho trazido para vocês tudo que eu tenho trazido de automação, de padronização, de organização, porque eu vou precisar de tempo para ter o equilíbrio. Mas tu falou... Vamos lá. Contradição aqui. Vamos lá. Vai lá. Tu me disse que tu perde muita oportunidade por ou ser 8 ou 80. Só que às vezes tu precisa ser o 80 em determinado ponto específico para performar, ou tu precisa ser 80 para o Olivia, ou tu precisa, entendeu? Então, como assim a virtude está no meio se às vezes se tu não for o 80 não é o suficiente? Porque o meu desafio vou te dar um exemplo. Eu tenho uma rotina X. Eu acho que essa rotina é muito povoada. Só que tem pessoas que têm uma rotina muito mais cheia do que a minha, e mesmo assim conseguem se cuidar, por exemplo. E aí? Tipo, só se justificaria eu não me cuidar se eu tivesse mais rotina ou mais intensidade do que aquele cara. Então, como eu falei, não tem contradição, porque eu disse que esse é o meu desafio de buscar esse equilíbrio que eu nunca busquei. Porque era o quê? A hipertrofia. E aí, com o tempo, isso vai melhorando. E, por exemplo, antes da FAS, eu estava no 8. Porque eu estava em casa com 140 quilos. Jogando Metal Gear, tomando cerveja 3 da tarde. E legal, porque isso era uma coisa que a Pamela me cobrava muito quando a gente ia dar os cursos. A gente falava de 4 vidas. Pessoal, profissional, física e financeira. E eu, claramente, negligenciava a vida física. E tu sabes o quanto tu já me encheu o saco por causa disso. Mas Então, eu falo pra ti que a virtude está no meio porque eu tô dizendo pra mim o quê? Tens que ter mais balanço. Principalmente porque o profissional e o financeiro já resolveu. E eu preciso ter... Eu acho que todo mundo precisa ter, né? Na verdade, é conciliar, porque tu vai acabando hipertrofiando uma ou outra área. Então, a virtude está no meio é um desafio do... Porque, vamos lá, ninguém que tem um apelido como que eu tinha na XP antigamente, que era Katrina, entende? E é muito mais fácil hoje eu ser o Katrina do que eu ser o equilibrado. Sim. Só que esse é o meu desafio. Então, por isso é que tinha que estar lá no outdoor. Para que eu passasse todo dia, visse e me lembrasse. Eu gostei disso daí porque tem um rapaz que eu acompanho muito, que é o Samiraj, filósofo. Tá. Hoje considerado um filósofo no Brasil. E ele fala uma coisa bem parecida com o que tu trouxe, de 4 áreas, ele fala 5.
E se não estou errado, espiritual, financeira, familiar, profissional e, eu anotei, pessoal. Tá. Então, e ele traz de que, para que tenha uma felicidade, é o controle e equilíbrio. E aí é onde eu acho que vamos lá, e essa é a luta. Porque, por exemplo, a Pamela me cobrava isso. A Pamela é a pessoa mais adulta e coerente que eu conheço. Então ela me cobrava o seguinte, poxa, a gente dá um curso, a gente sensibiliza um caminhão de pessoas, mas tu tá com 140 quilos. E eu dizia o quê? Eu não tenho um método imune à falha. Então eu humanizava aquilo que eu tô falando, mas, por exemplo, me incomoda. Por exemplo, 1 ano atrás, eu tava com 15 quilos, 17 quilos a menos. Só que eu não tinha a prosperidade na nossa área que hoje eu tenho. Sim. Então, o meu papel é refletir de como eu também posso ter 90 quilos e como eu posso performar. Para que as coisas melhorem, como eu também posso ter tempo. Felicidade, melhoria contínua, reconhecimento e harmonia. Boa. Por exemplo, com essa câmera bonita aqui, e eu vejo com 15 quilos a mais, já me incomoda. Não fico, mas é verdade. O que mais? Eu bati bola e depois já teve uma discussão filosófica, né? Mas é muito bom. Bom, a gente... e aí, nossa... Que a gente mais... Às vezes, o mais legal que a gente espera, tá? A gente quer escutar do Jonathan CPF. Tá, CPF. CPF. Isso, uma resposta bem pessoal. Isso. São indicações. O que tu traria para as pessoas? Primeiro de tudo, 2 livros. Simon Sinek, Start with Why. Qual é o teu porquê? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, muito bom. E eu gosto também que me ensinou muito, que ele é mais técnico, que é A Venda Desafiadora. É muito bom. Fala de 5 perfis de venda. Esse livro, ele mudou minha vida, meu. Porque ele basicamente pesquisou 6.000 pessoas, 2.000 pessoas de alto desempenho, 4.000 pessoas de desempenho médio, Marcos, em mais de 40 países, 5 continentes. Então, basicamente, os pesquisadores, eles me mandavam um livro, uma ficha, para avaliar 3 pessoas da nossa área, uma de desempenho ótimo e 2 de desempenho mediano em 44 fatores. E esse cara pegou 6.000 fichas do mundo inteiro e ele percebeu que em setores diferentes, em ramos diferentes, em países diferentes, com culturas diferentes, níveis de salário diferentes, o sucesso tinha padrão. Sucesso que eu estou falando comercial. Então, o comece pelo porquê. O meu porquê na fase ele é muito claro. Conversei com o Thales ainda da semana passada, né? Que eu quero e estou reescrevendo a minha história na XP de uma forma diferente, totalmente diferente. E, então, o Start with Why lá do Simon Sinek, a venda desafiadora, ela te ensina que o sucesso tem padrão e ele é treinável. A gente volta no método, né? A gente volta. É isso aí. E o livro é maravilhoso porque ele também quebra com aquela desculpa de que a gente que trabalha diretamente com pessoas fala, mas o meu negócio é assim ou assado. Não, o sucesso tem padrão e ele pode ser perfeitamente ensinável. Os 2 livros que eu mais gosto. Tem na Amazon, né? Deve ter. Deve ter. Uhum. Link na descrição, então. O que mais? Compre conosco. Bom, a gente acredita que o conhecimento está desperto pela sociedade. Tá. E queremos desfrute de outras pessoas também. Então, 2 pessoas que o Jonathan vê valor e julga que seja pertinente vir aqui compartilhar história também e ensinamentos. Eu tenho um grandíssimo amigo que tem uma história rica e hoje eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu tenho certeza que ele viria aqui e eu estaria ali no sofá ouvindo, tá? Chama-se Dr. Álvaro Lousada. O Álvaro é um nutrólogo de Pelotas, ele é maravilhoso, ele é excepcional e tem uma história junto com a minha muito bacana e é alguém que leva a sério essa questão de equilíbrio. O Álvaro é uma pessoa coerente, eu sou apaixonado por ele mesmo. A Pamela também sempre fala muito bem dele. Essa é uma pessoa que eu acho que ia ser muito legal, porque eu acho que também a nossa relação ia melhorar, porque vocês iam ver o que eu gostaria de ver realizado na vida de vocês 2 e de todo mundo que convive conosco. O Álvaro hoje é a minha primadona, digamos assim, sabe? Porque é uma pessoa que entendeu a importância da metodologia. Ele era um cara que trabalhava com radiologia e ele decidiu mudar para nutrologia e hoje ele é, com larga distância do 2º lugar, o maior nutrólogo da região sul do estado. Então, hoje a gente estava conversando sobre isso. Acho essa é a pessoa número 1. E a pessoa número 2,
Pô, vocês pegaram de calça curta mesmo, guris. Enquanto tu pensa, doutor Álvaro, você está convidado, então. A gente termina e já faz uma videochamada, ele vem fácil. Quem mais que é legal? E também tem outro rapaz que me vem agora, que chama-se Robson Hellebrand Couto. É um cara que desenvolve um trabalho de desenvolvimento pessoal e aprimoramento de pessoas lá em Pelotas, que é um querido também e que tem uma história de vida bem bacana que eu acho que ia ser muito legal, que é a minha segunda primadona lá. É uma pessoa que entendeu que eu acho que as relações, mesmo que as profissionais, elas podem ser mais do que só relações profissionais e que tu consegue prosperar e sem perder a humanidade. Gostei muito. Gostei. Tá. Última, mas só um adendo. A gente quer 2 séries ou filmes, mas não conta Suits. Tá. Então vão ser 3, porque a primeira é Suits, né? A gente tem... só para contextualizar, né, pessoal? Porque aquela história ali da Donna e do Harvey... E olha como a virtude está no meio, é um lema nosso, porque logo no início da série, do Suits, a Donna fala pro Harvey que o papel da Donna é proteger o Harvey dele mesmo. E essa é a função da Pamela na minha vida, guris. É entender que quem vê a série, o Harvey é um belíssimo advogado, só que a questão comportamental é o que afasta ele daqui a pouco do resultado. E quem é o fiel da balança é a Donna. Tá? Mas, tirando Suits, eu adoro 2 outras séries. Uma delas é a Lie to Me. A Lie to Me na verdade, ela é muito bem montada, é muito bem adaptada, mas ela é uma série que trabalha... que o personagem central é o Dr. Cal Lightman. O Dr. Cal Lightman é um cara que trabalha com análise de microexpressões faciais. E o Dr. Cal Lightman ele foi criado com base num doutor que realmente existiu, chamado Paul Ekman, que foi o cara, um cientista que foi estudar a universalização das emoções. Então tem todo um contexto ali familiar, enfim, que eu também me identifico. E outra série que eu acho animal, e vou tentar não me emocionar, chama-se This Is Us. O This Is Us é uma série que ensina muito sobre relações familiares, etc. e tal. E eu digo para a Pamela que eu tenho que ser agora o mix do Harvey Specter com o Jack Pearson. O Jack Pearson é um pai da série do This Is Us, então meu desafio aí para a vinda da Olivia é ser Harvey Specter e Jack Pearson. Mas a melhor série do mundo é o Suits. E a virtude está no meio. A virtude está no meio. É isso aí, é uma doutrinação diária, seu Thales. E é isso, eu acho que a vida é isso, né? É sobre melhorar, é sobre tu evoluir e é sobre também tu reconhecer as tuas falhas e trabalhar para melhorá-las. Né? Bacana, melhorei contigo. Isso eu sempre gosto de ressaltar. É uma coisa muito notória, do início até o final, a congruência das pessoas que a gente vem aqui conversar. É verdade. É sempre e isso fortifica cada vez mais aquilo que tu acredita e trabalhar em cima daquilo. Claro. Em cima de métodos. Porque é isso. E eu tenho certeza que tanto o Lucas, quanto a Carol, quanto eu, a gente tem formas de pensar diferente, mas a base de ser convicto, de ser... E por isso é que eu gostei tanto da venda desafiadora, guris. Porque mostra que o sucesso é treinável. Porque envolve intensidade, porque eu tenho certeza que o quão intenso o Lucas precisou ser para criar a fase, chegar onde ele chegou. A Carol também, eu também, de formas diferentes. Mas o valor e intensidade, tá, para ter sucesso é fundamental. A gente teve que abdicar de coisas, a gente passou por desafio. Enfim, são saberes meio que universais, né, meninos? Não tem muito segredo. Mudam as histórias, mudam os nomes, mas a essência... Alguns mais sofisticados, outros menos. Isso. Né? Então, um vai para um ramo, outro vai para outro, mas a lógica é uma só. Então, acho que às vezes a gente perfuma muito e esquece do simples que funciona para tudo. É isso? Valeu, né? Quanto que valeu essa hora? Não, valeu bastante. E é muito legal, né? Eu fico feliz por um lado que bom que a gente hoje tem a relação que a gente tem, né? E que bom que a gente pode trocar esse tipo de ideia. Eu me sinto muito confortável junto com vocês, desfrutar da companhia de vocês é legal. E a gente prova, eu acho que juntos, e junto com o nosso time, junto com a nossa empresa, que tu pode sim ter muito resultado, muita performance, mas tu pode também ter uma relação humanizada, uma troca legal, tu pode ter um ambiente que te inspira, que te motiva e
Eu acho que quando a gente se sente bem... Uma das coisas que a gente falava nos cursos é que tudo é muito lógico, né? Tu te sentes bem, tu produz mais ou menos, mais. Tu ganha mais ou menos, mais. Te sentindo melhor, produzindo mais e ganhando mais, tu te sente melhor. É um ciclo. Então, virtuoso. É um ciclo virtuoso. E aí a gente tenta trazer isso para nosso time, porque financeiramente, comportamentalmente, eu acho que tudo melhora quando tu tem resultado, independente do que for resultado para ti. É isso. É isso. Queremos te agradecer. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi um mesmo. tempo de grande soma. E acredito que para quem está em casa nos escutando também. Passou rápido. Passou rápido. Muito, muito rápido. Tava olhando aqui e já foi 1h10. Muito rápido. É isso então? Então tá. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã, né? Ou até daqui a pouco. Daqui a pouco. Pessoal, quero agradecer o tempo de vocês. Espero que tenha somado a vida de todo mundo. Eu peço para que curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Também comente que pessoas que vocês querem que estejam aqui e tragam a história de vida para vocês. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Tchau, tchau.